Não, você não leu errado. Você pode sim viver uma vida boa se você parar de focar nos problemas da sua vida. Hoje eu quero mergulhar em um assunto que ele é bastante simples, mas muita gente não se dá conta do que está fazendo. Tem muita gente aí que passa a vida focada no problema e não na solução. E tem diferença entre esses dois. E eu vou explicar com muita calma no dia de hoje. Se você não me conhece, eu sou o Júlio, sou psicólogo e nesse canal falamos sobre comportamento humano. Se você quiser saber mais do meu trabalho, fique à vontade, o link está aqui na descrição, certo? Mas vamos lá. Esse é um assunto que ele parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? E eu vou começar do começo. Vamos explicar um pouquinho sobre qual é a concepção de estar preso no problema e por que isso é ruim para você. Veja, quando nós temos um desafio, quando a gente encontra um problema, algo que acontece no seu trabalho, no seu relacionamento, seja lá onde for, você vai ter o desafio de ter que solucioná-lo, certo? O que é o esforço de solução que o seu cérebro está aplicando? Imaginemos que você tem um problema na tua frente aí, seja lá qual for, na tua vida afetiva, nos teus sentimentos, na tua família. O seu cérebro, ele é uma máquina programada para solucionar coisas. Então, uma vez que um problema aparece na sua vida, você começa a usar todos os repertórios de habilidade que você tem para tentar achar uma solução. Você fica ali mexendo todas as engrenagens, pensando em como fazer o que tem que fazer. E se você não chega a uma simulação ideal, ou se você chega a uma potencial resposta, mas não coloca ela em prática, o que acontece é que você fica em sofrimento constante. Por quê? Porque o nosso cérebro ele não gosta do talvez. Deixa eu explicar melhor. Na nossa vida, quando a gente fala sim ou não, uma vez que você decidiu alguma coisa, seja para positivo ou para negativo, o seu cérebro dá como questão encerrada. Vamos para a próxima. Mas, se você deixa o talvez incomoda o seu cérebro. Por quê? Porque ele não gosta de talvez. O talvez é um risco para a sobrevivência. Entende? Imagine que, vamos voltar nos tempos primitivos agora, que é mais fácil da gente visualizar do que eu estou falando, tá? Imaginemos que você tem que entrar naquela caverna para pegar alguma coisa lá dentro. Se você disser, sim, vou entrar naquela caverna, teu cérebro já se prepara para isso, já te deixa com adrenalina, já te faz mais hábil com a sua lança, para você entrar naquela caverna e fazer o que tem que ser feito. Se você falar, não vou entrar naquela caverna, você vira as costas e vai embora e acabou o problema. Agora, se você disser, talvez, será que eu entro, será que eu não entro? Ai, tô na frente da caverna e não sei o que eu vou fazer. O que acontece é que o seu cérebro não consegue seguir essa instrução. O talvez ele é um risco para a sua existência porque ele não te move para a ação. E aí o que acontece? Você começa a ficar ansioso. Pessoas que têm problemas não solucionados começam a entrar em um estado de ansiedade generalizada. Por quê? Porque você está na frente da caverna sem saber se você vai ou não vai. E aí o teu cérebro começa a colocar uma ansiedade em você e essa ansiedade ela serve para te mover para ação. A ansiedade nada mais é do que o teu cérebro dizendo, você tem que resolver isso aí, bora. Mas se você não resolve, a ansiedade ela não serve de nada, ela serve só para te causar problema, né? Entenda que, por definição, ficar ansioso não é ruim. Quando você está frente a um grande desafio, a ansiedade te ajuda a ficar preparado para aquilo. Agora, se você está em frente a um desafio, ficou ansioso e não resolve o desafio, você começa a coletar sintomas ruins dessa ansiedade, que você já sabe muito bem quais são, né? Perda de sono, um nervosismo, muitas vezes flutuações de humor, perda de apetite ou excesso de apetite, perda de libido. Enfim, você começa a ter uma enormidade de problemas. Por quê? Porque a ansiedade nada mais é do que o seu corpo quase preparado para a batalha, mas você não vai para a batalha. E isso começa a desgastar o sistema, porque ninguém consegue ficar pronto para a batalha o tempo todo na sua vida. Esse é o problema de você focar no problema. Então, como é que a gente faz para não ficar nesse estado? Como é que a gente faz para evitar ficar ali flutuando em um mar, uma tempestade de pensamentos que não te leva a lugar nenhum? Bom, eu já disse várias vezes aqui neste canal que você é o que você faz, não o que você pensa. Isso porque são ações que vão trazer resultados na sua vida, certo? Se você quer, por exemplo, ganhar dinheiro, você só vai ter dinheiro se você trabalhar para tal. Ficar pensando sobre estratégias de ganhar dinheiro não vai fazer você ganhar dinheiro, certo? Ou seja, a vida é feita de ação, ela não é feita de pensamento.
E esse pensamento ele acontece por uma razão muito interessante. Eu acho que vale um off-topic aqui para você saber. O nosso cérebro ele é uma máquina de simulação de cenários, certo? Eu imagino que quando você já passou por exemplo, vou pegar uma ideia bem simples aqui. Sabe quando você foi conversar com a menininha que você gosta ou com o menininho que você gosta? E aí depois você chegou em casa e você entrou no banho ou foi deitar e aí você ficou pensando naquele diálogo e meio que inventando, mas e se eu tivesse falado isso? E se ela tivesse respondido isso? E você fica criando aquele discurso fantasioso na cabeça. Nada mais é do que o seu cérebro simulando uma realidade. Olha que loucura, né? Nós temos um aparato mental, especificamente nosso lobo frontal aqui, capaz de simular ideias. E para que isso serve? A simulação de ideias, olha que loucura. A simulação de ideias serve para que você possa matar ideias e não matar a si mesmo. Olha só. Isso significa que, por exemplo, se você está vendo um buraco ali, você tem que sair correndo e pular para atravessar esse buraco, certo? O que você vai fazer inicialmente? Quando você viu ali aquele buraco e sabe que tem que pular ele, o teu cérebro já começa a pensar, bom, se eu fizer assim, se eu correr desse jeito, pegar impulso aqui, mas essa minha perna aqui tá meio machucada, então você começa a pensar, vai simulando ideias. E aí o resultado final acho que dá para pular. Ou, acho que não dá para pular. O que aconteceu nesse cenário? O seu cérebro criou uma realidade alternativa, ele criou uma simulação mental, onde ele colocou o problema em um ambiente virtual e testou soluções. Uma vez que ele achou uma potencial solução, ele evocou a solução para o consciente e você agora, depois de simular os cenários, diz, acho que dá para pular. E aí você vai e pula. Ou seja, o seu cérebro ele simula cenários para que você não tenha que descobrir sem simular anteriormente. Essa é uma das características mais fascinantes da mente humana. A gente mata ideias e não a nós mesmos. Olha que fascinante isso. Mas é como eu disse, né? É legal você ter uma máquina que simula problemas, que é capaz de chegar a soluções, mas se você não aplicá-las na prática, não adianta, né? Você fica preso lá naquele mar tempestuoso que eu falei anteriormente. Como eu disse, foi um parênteses aqui sobre a questão evolutiva do nosso cérebro, né? Então, como é que a gente faz para usar essa máquina de simulação adequadamente? Como é que a gente faz para parar de ficar ruminando as coisas e botar as coisas na prática? Eu, particularmente, acho que o caminho é o pragmatismo. É fazer o que tem que ser feito, é aplicar as ações de maneira prática na sua vida. Veja, quando a gente geralmente fica preso nos pensamentos, a lógica que nós atribuímos é a seguinte: eu ainda não tenho coragem de fazer o que tem que ser feito, mas eu tô com esse problema na minha cabeça e eu fico remoendo ele tentando encontrar algo que possa me dar mais coragem ou algo que diminua a dificuldade desse problema para que eu consiga resolvê-lo. Só que essa lógica, ela não funciona. Por quê? Porque você sofre mais com esse pensamento ruminante do que com a solução do problema. Um exemplo, imaginemos que você é apaixonado por uma garota há anos. Ela é uma amiga sua e você se apaixonou por ela, mas ela tem namorado. E aí você passa anos da sua vida sofrendo com isso. Você passa anos da sua vida vendo ela, ficando mal, anos nesse processo. Não seria melhor se você chegasse para ela e falasse assim, olha, fulana, eu gosto de você, eu sei que você tem namorado, mas eu gosto de você e eu queria saber se em algum momento da sua vida eu tenho chance contigo. Se ela falar que não, você vai ficar devastado, você vai ficar quebrado. Mas, daqui 3 meses, você está bem de novo, você supera isso, você vai em frente e você vai buscar outra pessoa que talvez te dê bola. Ou seja, por não ter a coragem de fazer o que tem que ser feito, você sofre por anos em vez de sofrer por um pequeno período. O sofrimento, meu amigo, ele é inevitável. A vida é sofrimento. Querer evitar o sofrimento, você acaba somente prolongando a existência do sofrimento ao tentar evitá-lo. Então, essa é a lógica que eu vejo que muita gente erra. As pessoas acham que elas estão evitando de sofrer se elas não agirem, quando, na verdade, a ansiedade causada pela não ação é muito pior do que o resultado que ela teria ao efetivar, de fato, a sua solução no sistema, na vida real. Isso é muito interessante, né? Ou seja, pela falta de audacidade, pela falta de coragem, a pessoa fica se automutilando. Porque é isso, tá? Quando você não parte para ação, quando você só fica focado no problema e não faz o que tem que ser feito,
É a mesma coisa estar lá com o chicote batendo nas costas. Você está se desgastando, você está matando o teu potencial. E olha que interessante isso aqui. A vida hoje ela não está fácil para ninguém, amigo. Se você compromete a sua capacidade mental com um problema que te deixa ansioso, que não te deixa trabalhar direito, que não te deixa prestar atenção nas coisas, olha o prejuízo que traz para a tua vida. Talvez você esteja mal na faculdade, talvez você esteja mal no seu trabalho, talvez você não consiga dar atenção para tua esposa, para os teus filhos. Por quê? Porque eu tô ali com aquele problema na minha cabeça. Tire esse negócio da tua cabeça. Solucione o que tem que ser solucionado. Se você já sabe qual é a solução, e você sabe qual é a solução, vá e faça. E se a situação der errado, você volta, repensa em outras possibilidades e aplica de novo. Entenda que, num processo terapêutico, é mais ou menos assim que funciona, tá? Por exemplo, eu particularmente brinco até com os meus clientes dizendo que eu sou um processador secundário. Melhor dizendo, eu sou um programador. Como é que funciona? Você está com o seu sistema operacional, né, na tua cabeça, o Windows aí da tua cabeça, e aí tem um bug, ou tem um vírus no teu sistema. Você vai trazer para mim, a gente vai juntos identificar esse vírus. Eu vou reescrever o código, o que significa vamos pensar em soluções. Você vai aplicar isso na prática, e aí você vai ver se deu certo. Se deu certo, você volta para mim e diz, Júlio, deu certo, tchau. Ou você volta para mim e fala, Júlio, não deu certo, vamos pensar em outra solução. Você entende como funciona? Então, para você sair dessa loucura que você muitas vezes está preso, esse turbilhão de mensagens, né? De mensagens é ótimo, né? Esse turbilhão de pensamentos e sentimentos, defina o problema. Esse é o primeiro passo, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai basicamente pensar, o que está errado? Você está aqui naquele mar de mensagens, eu recebi uma mensagem no relógio aqui. Você está naquele mar de pensamentos ruins, te incomodando, te prejudicando. Qual é o problema? Ai, Júlio, é porque a minha vida... Não. Qual é o problema? Ai, é porque eu me sinto mal e eu tenho uma coisa no peito. Qual é o problema? Você sabe qual é o problema. O problema não é o aperto no peito, o problema não é a coisa na garganta que fica te incomodando, o problema não é a tristeza. O problema talvez seja que você está num relacionamento falido. O problema talvez seja que você está numa carreira profissional que você não queria. O problema talvez seja que você tem alguns vícios que estão te destruindo. Você sabe qual é o problema, pare de se enganar, certo? Então o primeiro passo para você mudar a tua vida é defina o problema. Qual é o problema? Ah, Júlio, o problema é que eu tô bebendo demais. Isso está me dando problema, tô começando a ficar nervoso porque eu tenho na família parentes alcoólatras e eu sei que eu vou cair nesse buraco. Ok, você definiu o problema. Ah, Júlio, meu relacionamento tá falido, cara, eu não sei se eu resgato ele, eu não sei se eu termino ele, eu não sei o que eu faço, cara, eu tô perdidaço. Ok, definimos o problema. Lembre-se, seu cérebro não gosta de talvez, ele não gosta de eu não sei muito bem o que eu tô sentindo, ele gosta de definição. Se o problema é esse, ok, agora você pode resolvê-lo, entende? Uma vez com o problema definido, você vai pensar, como eu resolvo? O que eu faço para resolver esse problema? Quais são as potenciais soluções dele? Bom, para o meu relacionamento falido, eu posso tentar sentar e conversar com a minha esposa de coração aberto para ver o que a gente pode fazer. Ah, eu posso, de repente, me divorciar. Você vai criando potenciais soluções. Então, você está com um problema e você vai ramificando potenciais soluções, certo? Uma vez essas soluções mapeadas, boas e ruins, você vai pensar nas causas e nas consequências de cada uma delas. Bom, se eu me divorciar, vai acontecer isso, 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 isso. Se eu recuperar esse relacionamento, vai acontecer isso, 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 isso. Uma vez com o problema definido, com as potenciais soluções definidas e com as potenciais consequências mapeadas, cabe a você escolher. Cabe a você escolher qual é o melhor caminho, aquele que vai causar menos sofrimento a você e às pessoas envolvidas e fazer o que tem que ser feito. Isso se aplica a problemas sérios e a problemas fáceis. Não interessa a profundidade do problema em que você está. A regra é a mesma. Defina, crie potenciais soluções, quais são as potenciais consequências, escolha o melhor caminho e siga em frente. Se você conseguir aplicar essa métrica, essa forma de trabalhar, que nada mais é do que o sistema científico, né? Entenda que quando um pesquisador ele está fazendo alguma pesquisa científica, ele pensa assim, né? Ele define um problema, pensa em potenciais soluções, aplica essas soluções e vê o que acontece. É a mesma coisa, né? Então, se você trazer essa metodologia científica de resolução de problemas para a tua cabeça, sua vida vai ficar muito mais simples. Tenha certeza absoluta disso, tá bom? Então, se você não consegue fazer isso abstratamente,
a minha dica é coloca no papel, tá? Coloca no papel assim, ó, problema, escreve o problema, pá. Depois de escrever o problema, você coloca ali 3 risquinhos para baixo, 4 risquinhos para baixo, coloca as potenciais soluções, depois coloca risquinhos para cada consequência. Faz um mapa conceitual visualmente no papel para você. Se você não, olha só, se você já tem o hábito de ficar ruminando o pensamento ali, você não vai conseguir fazer isso sem um papel. Pega um papel e uma caneta, escreve, vai pensando e planejando, rabiscando, vai facilitar a sua vida, tá bom? Espero que essa dica tenha ajudado também. Nós nos vemos em um próximo vídeo, inclusive, melhor dizendo, né? Coloca nos comentários aí se você já faz isso, se você não faz isso, qual é a sua experiência em resolver problemas, porque, obviamente, a sua contribuição soma muito aqui a este vídeo, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, até a próxima.